Boa noite, pessoal. Então, vamos dar sequência à nossa aula, né? Hoje a gente vai falar do transistor de efeito de campo, que é o nosso tão conhecido FET. Esse é um dispositivo que a gente, assim, usa muito dentro da indústria, né? Principalmente dentro de inversores de frequência, soft starter, enfim, né? Na mais gama ampla de equipamentos eletrônicos do ramo industrial, tá? Bom, esse transistor, ele é um transistor diferente do tradicional NPN, né? O transistor bipolar que a gente conhece, tá? Ele tem na sua história, então, como primeira referência, né? A primeira patente dele foi feita em 1930, né? Por Julius Edgar. Ele era um pesquisador ucraniano, que foi nascido em 1982 e que migrou para os Estados Unidos na década de 20, né? Onde ele ficou, né, durante muito tempo lá, né? É, a sua ideia, tá, foi de controlar a condutividade de um material por um campo elétrico transversal, sendo que o domínio efetivo dos semicondutores e da física é necessário. Para a construção do FET, só apareceu no início dos anos 50 no século passado. Por que essa construção do FET só apareceu? O que acontece? Esse pesquisador, então, ele começou a fazer vários experimentos que, em vez de fazer gatilhos diretos, como a gente tem lá no bipolar, ele começou a usar o campo magnético interno, ou campo elétrico, tá? Só que isso foi na tentativa e no erro. Na época, na década de 20, né, do século passado, não tinha como a gente saber, então, especificamente, como era a estrutura interna. Só depois, então, quando os microscópios começaram a ser aprimorados, a gente começou a ter uma capacidade mais direcionada, a gente conseguiu ver essa estrutura interna, né? Então, a primeira imagem foi feita através de calorimetria, onde a gente conseguia ver as regiões de funcionamento pela intensidade das cores, né, do calor introduzido no momento de condução do transistor, né? Então, a gente pode saber que o FET é um desenvolvimento tecnológico posterior ao transistor de junção, mas é um elemento dominante por suas características em sistemas lógicos modernos. Na figura 1 e 2, a gente tem, então, uma estrutura interna. A gente pode ver aqui uma imagem, tá, microscópica, como eu já falei, e aqui a gente tem o seguinte como legenda, né? Temos a imagem microscópica eletrônica de um FET vertical desenvolvido pela Bell's Labs em 1999, olha, 1999, isso aí é agora, há pouco tempo, com 50 milímetros de gate, tá? Aqui a gente pode ver, então, a imagem computadorizada da gente ver das fatias, tá? Aqui as fatias a gente pode ter, então, a ideia de como funciona. Source, drain e gate, né? Então, silício, né, dióxido de silício e nanotubos para poder fazer a interligação entre um material e outro material, tá? Buenas. Então, o funcionamento do FET, tá? Pessoal, olha só, vai acabar a bateria do notebook, eu vou pegar o carregador, tá? Me dê um minuto.
Então, beleza, pessoal, voltando aqui, já conectei o carregador. Então, beleza, falando sobre o funcionamento do FET, tá? Então, para utilizar o transporte corrente, somente os portadores majoritários. Guardem esse nome, anotem isso no caderno, tá? Majoritários. O FET é denominado unipolar, tá? Existem, a grosso modo, duas classes de FETs. A grosso modo, por quê? Porque existem mais, né? Hoje a ciência já conseguiu desenvolver outros tipos de transistor de efeito de campo, mas os mais conhecidos, tá? São o MOSFET, MESFET e MISFET. MOSFET, tá? Hoje já é usado até mesmo como microcontrolador, para vocês verem como a evolução é tão grande. Só que esse tipo de FET, ele é de contato, enquanto o FET, né, o JFET, ele é de junção, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui? O JFET, né, o de junção. Porque aqui, ó, FET são todos eles. JFET, ele é de junção. E o MOSFET, MESFET, MISFET é de contato, tá? Então, percebam aqui. A gente tem, então, o JFET, os dois, o gatilho, né, source e drain. A gente tem duas portas P, que vão ser nos gatilhos que são interligados, e no meio dele a gente tem, então, um material do tipo N, tá? Vocês podem perceber que esse aqui, então, ele vai ter a seta entrando, né? Então, vocês podem perceber que é o JFET com bloco central N, ou a gente pode chamar de JFET N, tá? No esquema equivalente simplificado, então, a gente pode, então, perceber que nós temos dois diodos, tá? E um resistor interno que está fazendo, então, esse ajuste, tá? O gate vai entrar, então, nos anodos e a saída deles vai ir no nosso resistor ajustado, tá? Então, essa daí é a estrutura interna do JFET canal N. Bom, se o bloco central for P, a estrutura e a simbologia ela vão acabar mudando, tá? Então, vocês podem perceber aqui, ó, que a gente tem o source, o drain, as duas portas que são interligadas no gate são de material N, enquanto a fatia central é material P. Então, esse aqui vai ser, então, um JFET canal P, tá? Buenas. Aqui, então, é a simbologia. Vocês podem perceber que a setinha está saindo em vez de entrando. Quando a gente fala, então, no tipo N, a seta está entrando. Quando a gente falar P, a seta está saindo. Bem tranquilo. O que vai mudar? Quando a gente fala, então, do bloco central, né, ou canal N, a gente sabe que a fatia central dele vai ser um material semicondutor do tipo N. Quando a gente fala, então, do material central do tipo P, a gente sabe, então, que ele vai ser um bloco central P, tá? Buenas. Entre a porta e a ligação de fonte-dreno, existem dois diodos, que trabalham sempre com tensão reversa, tá? A tensão na porta VGS controla a resistência entre a fonte e o dreno, controlando o canal, permitindo a circulação de corrente alta. Canal livre ou corrente mínima, praticamente nula, se ocorrer o estrangulamento, obstrução do canal. Bom, desde lá do transistor bipolar, a gente sempre se refere ao termo estrangulamento quando a gente tem uma tensão de base praticamente igual à tensão da fonte. Se aconteceu o estrangulamento ou a obstrução, tá? A gente sabe que ele não vai acabar conduzindo, tá? Aqui a gente pode ver a polarização, então, né, do nosso JFET canal N. Vocês podem perceber aqui que a setinha está entrando, tá? E aqui a gente tem dois resistores e duas fontes. VGS vai ser a corrente máxima entre fonte e dreno. VGS, aqui nesse valor aqui a gente vai ter ela menos 4, tá? E VDS vai ser o estrangulamento do canal, ou do canal IDS praticamente nulo. Uma observação pertinente é que estes valores de tensão são usuais em JFET, em JFET, podendo variar de alguns modelos, tá? A gente pode dizer, então, que sempre que possível o datasheet do componente deve ser consultado, né? Vocês já sabem bem o que eu jogo no datasheet, a gente já conversou bastante sobre isso, é o manual de cada um dos componentes, né? Então, qualquer componente eletrônico, a gente pode sempre botar as especificações do modelo dele na internet
e a gente vai ter, então, a possibilidade de poder achar o nosso datasheet, o nosso manual, tá? Bom, aqui no link a gente teria, então, uma animação, né? Depois a gente pode procurar ela, que a gente pode observar como ocorre o controle da corrente através do campo elétrico formado pela região do gate. Na animação, observamos que é aplicada uma tensão VGS de menos 1 volt, sendo que para os FETs mais comuns, o estrangulamento do canal ocorre com a tensão menos 4. Também podemos observar na animação um aumento da tensão VDS, podendo promover o bloco do canal, sendo que este controle não é muito utilizado, pois priorizamos o controle via gate, né? Esse tipo de controle sobre tensão de entrada e tensão de saída não é algo tão usual, né? Geralmente a gente acaba jogando tudo para o gate, porque o gate é que vai nos dar as condições de funcionamento ideal. Já aqui na figura 7, ó, vocês podem perceber as curvas características do JFET. Vocês podem lembrar muito da curva do nosso transistor bipolar, né? Remete muito, né? Vocês podem perceber. Um lado a gente tem corrente, do outro lado a gente tem tensão, né? Então, vocês podem perceber aqui, tá? As curvas características, elas vão estar, então, sempre de acordo com a tensão do gate. Lá no bipolar, a gente falava da base. Aqui a gente fala do gate. Então, aqui na figura abaixo, né, a gente tem essas curvas características do canal N, e a gente deve, então, observar quando o VGS é menor do que 4, a corrente do canal é praticamente nula, conforme destacado na figura anterior, tá? Aqui a gente pode perceber, então, VGS, ó, quase zero. Quando VGS é zero, a gente tem o valor máximo. Aqui vai ser, então, de 8 miliamperes, tá? Percebam isso. O ganho de um FET é expresso por uma grandeza chamada transcondutância, advertida por Gm, correspondente à relação existente entre a variação da corrente do dreno em relação à variação da tensão e da porta. Assim, se o Gm de um FET é de 2 miliamperes, lê-se 2 milisiemens, ou NHO. Isso daqui, para nós, não vai ser algo tão relevante se eu tivesse uma engenharia eletrônica, e a gente quisesse esboçar uma integral para poder ver as curvas características. Bom, aí a gente conseguiria, tá? Mas isso quer dizer que uma variação de 1 volt na tensão causa uma variação de 2 miliamperes na corrente DS, que é a corrente entre fonte e dreno, né? Então, basicamente, é o que a gente precisa anotar e ter essa certeza. Uma variação de 1 volt na tensão VGS causa uma variação de 2 miliamperes entre fonte e dreno, né? A corrente IDS. Os JFETs mais comuns atualmente são transistores de baixa potência, de uso geral, mas também pode ser usados em circuitos de RF. Podemos utilizá-los como amplificadores de áudio, receptores, osciladores, pré-amplificadores de antenas para ondas curtas ou até mesmo VHF, tá? Quem conhece um pouco de amplificação de sinal de antena vai entender. Bom, o MOSFET, que hoje, então, é a menina dos olhos da eletrônica, né? É o que a gente tem de mais fino, a gente pode perceber, então, que ele vem da denominação do inglês metal oxide com semicondutor, field effect transistor. Transistor de efeito de campo de óxido de metal semicondutor. As simbologias são mostradas na próxima figura. Então, aqui a gente pode perceber, né, que aqui a gente tem, então, fonte, dreno e a gente tem fonte, dreno e gate, né? Da mesma forma, a gente vai ter S ou a gente pode ter um P, tá? Desculpem, um N ou um P, tá? Aqui vai depender sempre da seta, se ela está entrando ou saindo. Nesse caso aqui, a seta está entrando, tá? Então, ele vai ser do tipo N. Nesse caso aqui, a seta está saindo, então ele vai ser do tipo P. Da mesma forma que um JFET, podemos controlar a passagem da corrente entre fonte e dreno a partir da tensão aplicada no gate. O efeito do gate estar isolado do canal faz com que esse dispositivo apresente alta impedância de entrada, ou seja, uma impedância muito, muito, muito grande.
O transistor é fabricado acima de uma base chamada de substrato. No caso do MOSFET canal P, essa região é N, tá? Duas regiões fortemente dopadas, tá, do tipo N são criados no substrato originado dreno e fonte S de source. Uma camada muito fina de cerca de 40 milímetros de dióxido de silício é isolante, que é nesse processo que ela vai ser isolante, não que o material de silício seja isolante, é criada sobre a região do substrato, entre dreno e fonte. No começo, era depositado sobre esse óxido uma camada de metal. Atualmente, devido à necessidade tecnológica, o material de silício ele é policristalino, tá? Policristalino vai se remeter muito a hoje o que a gente tem de processo de silício blendado, que é utilizado em placas de sistemas fotovoltaicos para captação de sinal. Vocês podem perceber que não precisa nem inserção de energia elétrica para que ele gere corrente. Ele consegue gerar corrente através até mesmo do calor. E é esse fenômeno que acontece internamente dentro desse substrato do canal tipo P que consegue fazer, então, que os terminais N conduzam a corrente quebrando a zona de depressão interna. Lá no caso do nosso diodo, a gente vai ter uma única zona de depressão. Aqui a gente vai ter 3 camadas ou 4, dependendo de quantos semicondutores a gente está falando internamente e qual vai ser a corrente mínima, tá? Então aqui a gente consegue ver fotos computadorizadas que vão retratar as camadas e as estruturas internas, tá? Então a gente pode dizer que as principais características elétricas de um transistor MOS são determinadas em função de suas dimensões e da espessura da camada do óxido acima do canal. No atual desenvolvimento, tá, o comprimento do canal é da ordem de 0,18 milímetros, sendo possível dessa forma colocar 50 milhões de transistores em um único chip. A diminuição das dimensões faz aparecer novos desafios, como, por exemplo, o desenvolvimento de novos materiais e o uso de outros já conhecidos que não eram usados devido às dificuldades e agora estão sendo superados. Por exemplo, o cobre já está sendo usado nas linhas de conexão por causa da sua baixa resistividade. Antes não era usado porque não se tinha desenvolvimento da forma comercial de depositar o cobre em formato de linhas micrométricas. Com o avanço das velocidades de processamento, começam a aparecer outras alternativas, como, por exemplo, o transistor SOI, que é silício on insulate, no qual o substrato não é mais um material semicondutor. Dessa forma, não existem mais junções que originam capacitâncias parasitas e que limitam a máxima frequência de operação. Existem outros semicondutores, como o arseneto de galho, frequência de operação, o arseneto de galho, que tem características que permitem operar em frequências mais altas do que o silício, tá? Buenas, aqui se a gente tivesse no laboratório, a gente faria uma aulinha prática, né? Bem tranquilinho, a gente colocaria só aqui, então, o nosso MOSFET e colocaria os capacitores de acoplamento e desacoplamento na saída dos resistores. Mas, infelizmente, isso aqui não vai ser possível, né? Bom, o que a gente precisa entender, então, que diferentemente do diodo bipolar, esse aqui tem uma capacidade muito maior de precisão, principalmente em atuar na zona de entrada e na zona de saída com a corrente alta ou baixa. Esse tipo de transistor foi o que deu possibilidade de termos os processadores, tá? Hoje, a tecnologia de processamento de dados surgiu a partir da manipulação do material do silício, dos materiais semicondutores, que deram origem, então, ao nosso MOSFET. Na eletrônica digital, ainda o MOSFET é extremamente utilizado, geralmente pela sua precisão, velocidade de resposta e capacidade de acoplamento, tá? Então, esse dispositivo ele é extremamente competente e veloz e preciso, tá? Buenas. Temos dois tipos, material tipo P, material do tipo N. Sempre a simbologia vai se dar se a seta está entrando ou se a seta está saindo, tá? Pessoal, então assim, ó, a ideia era essa, tiro curto, falar sobre o componente, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. E até a nossa próxima aula, então, tá? Um abraço.